Nome irônico para a realidade. A clínica Novo Viver, clínica para recuperação de dependentes químicos, agora está na mira da justiça. A promotoria de Três Marias descobriu que, além de um suposto tratamento, estava acontecendo agressões físicas aos pacientes. Eu vou conversar agora com o Dr. José Antônio, promotor da comarca de Três Marias, que esteve no local e presenciou a desumanidade que estava acontecendo na clínica Novo Viver. Ô, doutor Zé Antônio, a clínica foi fundada em 2013. Ela tinha autorização para estar atuando? Bom dia, Sérgio. O caso da clínica Novo Viver, que foi investigada e fiscalizada na sexta-feira, segundo o relatório que eu recebi da Vigilância Sanitária da inspeção realizada, ela não tem os requisitos, não preencheu os requisitos suficientes para estar em funcionamento. Junto com o proprietário da clínica, os funcionários podem responder a processo também? Bom, nós estamos aí no início, bem no iniciozinho das investigações, e pelo relato já de algumas vítimas que estavam internadas lá, que sofreram vários tipos de sofrimento, tortura, se comprovar que eles estavam unidos por um liame subjetivo, por unidade de desígnios, se eles agiram conjuntamente, obviamente que eles serão responsabilizados tanto na esfera civil como também na esfera criminal. E o proprietário, Fernando, ele está preso? Não posso te dar essa informação. A prisão preventiva dele foi decretada pelo juízo e até a data de ontem eu acho que ele não havia sido preso. Doutor, quando o senhor chegou na clínica, faz um relato aí de como o senhor viu a situação dos pacientes da clínica? Então, Sérgio, essa clínica, o Ministério Público, através deste promotor, recebeu algumas denúncias de que pessoas que estavam internadas lá vinham sofrendo maus tratos. E foi assim que eu deliberei, então, realizar uma fiscalização na clínica. Para isso, na semana passada, eu oficiei a Vigilância Sanitária do município e combinamos de fazer essa fiscalização. Mas confesso que eu jamais imaginaria que encontraria uma cena, um quadro do jeito que foi encontrado. E nós chegando lá, alguns detentos já começaram a se manifestar, que estavam lá involuntariamente, que vinham sofrendo todo tipo de tortura. Foi constatada a existência de medicamentos cuja medicação só pode ser através de prescrição médica, e não havia essa prescrição médica. Medicamentos com data de validade vencidos. Alimentos também de péssima qualidade, alimentos com data de vencimento expirado. E o quadro era terrível, era um quadro que ensejou mesmo medidas enérgicas. E no momento em que eu e o soldado Douglas da Polícia Militar, que estava me acompanhando durante a fiscalização, visualizamos toda essa situação de irregularidade e delitos praticados lá dentro, a alternativa não houve, senão acionar a Polícia Civil para que fossem até lá e prendesse os responsáveis, os autores, os suspeitos em flagrante delito. Realmente tinha uma criança de 10 anos na clínica? A clínica, ao que parece, ela vinha servindo para várias funções, desde a pseudo-internação para o tratamento dos dependentes químicos, como também havia essa criança numa situação de promiscuidade inaceitável, e também um idoso que durante a entrevista com ele, superficialmente foi constatado que ele não possuía vício nenhum e que a família simplesmente tinha deixado ele lá, a clínica fazendo também, ao que parece, às vezes, de um abrigo de idoso. Ele confessou também lá ter sido amarrado várias vezes. Parece que nos momentos em que ele se desesperava querendo voltar para casa, eles usavam
da truculência para mantê-los lá. E a gente sabe que do jeito que a clínica funcionava e para o que ela se propunha, a internação involuntária não é permitida. E tivemos que adotar as medidas que foram adotadas. Na sexta-feira mesmo, à tardinha, já no final da tarde, início da noite, eu propus uma ação civil pública, pedindo a interdição da clínica e mais algumas outras medidas, tipo que a municipalidade assumisse então a administração da clínica, porque o que estava evidenciado lá era um caso de saúde pública, né? Demandava que uma equipe multidisciplinar tomasse frente para analisar a situação dos que estavam internados. E assim foi feito. O prefeito também compareceu ao local e a clínica está suspensa, as atividades suspensas por decisão liminar deferida nos autos de ação civil pública que eu propus na sexta-feira. E agora as investigações continuam. São 5 pessoas que estão presas, foram presas em flagrante lá no dia, tiveram suas prisões em flagrante convertidas para preventiva, e a questão civil também, de responsabilidade civil, né? As famílias que foram buscar os seus parentes que estavam internados lá se manifestaram contrariados com a forma que eles eram tratados e eles não sabiam. Nem a alimentação adequada era servida a eles. O tipo de arroz que era servido lá, eu nunca nem vi a marca do arroz. Era um arroz tão quebrado que acho que nem areia é tão quebrada como o arroz estava quebrado. As carnes de péssima origem e carnes dos cachorros, segundo o cozinheiro, misturadas com as carnes que são servidas para as pessoas lá que estavam internadas. Segundo as vítimas das torturas, eles nos mostraram um local lá que era utilizado para sentar os internados, aqueles que estavam internados e proferir uma sessão de choques neles. Castigos também das mais variadas formas eram impingidos a eles, tais como determinar que alguém enchesse um balde de 20 litros com uma colher de sopa, debaixo de sol escaldante e vestindo agasalhos de frio. Pessoas também relataram que eram obrigadas a ficar dando volta na piscina a noite inteira. Chegando lá na sexta-feira, nós nos deparamos com um adolescente que teria, segundo os outros internos, teria ficado a noite inteira amarrado, teria sido espancado na noite anterior e teria sido submetido a uma dose cavalar de medicamentos controlados e por isso estava completamente grogue. Tanto que ele e esse idoso tiveram que sair na ambulância. E esse adolescente acabou ficando na sala de emergência do hospital local o sábado inteiro, não sei se ele teve alta no sábado ou no domingo. De maneira, Sérgio, que a situação era terrível. A situação onde os mínimos, os mais comezinhos direitos fundamentais do cidadão eram desrespeitados a título de uma pseudo-recuperação. Teve um dos internos também que, no seu depoimento, disse que lá a pessoa se recuperava ou pelo amor ou pela dor. Parece ser esse lema, ter sido esse lema durante todo o período em que a clínica funcionou. Então a gente lamenta muito esse tipo de situação, não é? A gente sabe que as pessoas dependentes químicas, elas precisam de tratamento. Elas não precisam de castigo, elas não precisam ser torturadas, assim como o tuberculoso, assim como a pessoa que tem câncer, assim como a pessoa que tem qualquer moléstia, precisa ser tratada, precisa de atenção, de carinho. Essas pessoas que estavam lá, tenho certeza que foram para lá buscando isso. E até agora, não é? Como eu disse, as investigações estão apenas começando. O quadro que se descortinou lá é completamente oposto ao que uma clínica que se preze, o serviço que uma clínica que se preze possa prestar ao drogadito. Então,
eu estou com a consciência tranquila. Recebi uma carta na data de ontem de alguns internos me agradecendo. Né? Parece que eles foram salvos, parece, como eles mesmos disseram lá, parece que nós os libertamos daquele cárcere privado, né? Daquela situação de angústia, daquela situação de sofrimento físico intenso e psicológico. Eu, na sexta-feira, durante a fiscalização, até em determinado ponto me emocionei, por causa da situação, por exemplo, daquela criança de 10 anos que estava lá. E espero que em outras cidades, em outros locais, né, a gente possa estar combatendo essa prática que parece que leva a pessoa que abre uma clínica dessa a pensar tão somente em ganhar dinheiro. Porque nós nos deparamos lá com 44 internos. E ao que parece, as mensalidades giram de 750, 900 reais, parece até 1.300 por mês de cada um. Então, teve também um outro relato de um interno que estava lá que disse que ele era obrigado pelos donos da clínica, pelas pessoas que estavam na frente da gestão da clínica, a fazer um gato, ou seja, adulterar o relógio da Copasa durante a noite, e de manhã ele tinha que desfazer o gato, né, como vulgarmente falando. Então, o quadro que se nos apresentou lá foi terrível, foi de uma tristeza enorme, foi de um desrespeito ao ser humano como eu, na minha carreira, jamais tinha visto. E vamos ver o desenrolar aí. Existem mais pessoas que foram citadas pelos internos, que já trabalharam lá e que já não estavam lá mais, e que participavam dessas sessões de torturas. E essas pessoas também serão chamadas para prestar suas contas perante a justiça. E aí há que se fazer a pergunta, né? Como que isso tudo não veio à tona antes? Segundo os internos, durante a visita que os familiares faziam, quando faziam, esse senhor mesmo de 75 anos que estava lá sem um problema aparente, que ensejasse a sua manutenção lá, disse mesmo que ele estava lá simplesmente por vontade da família. Quando as famílias, esse senhor mesmo não recebia, era proibido receber visitas de familiares. E quando as famílias eram autorizadas a visitar os internos, eles eram proibidos de ficar a sós com os internos, sempre monitorados para saber o que eles vão falar, o que eles iriam falar. E mesmo durante as ligações telefônicas, eles eram obrigados, segundo eles, a atender o telefone num viva voz. Então, as famílias, o contato que eu tive com alguns familiares que foram resgatar os seus parentes, foi de uma indignação total. Confessando mesmo que nunca nem imaginavam que pudesse estar acontecendo o que foi desbaratado lá dentro daquelas paredes. Então, eu estou com a minha consciência muito tranquila de ter cumprido o meu papel mais uma vez, e a gente só espera que em outros locais a fiscalização e a vigilância se estreite mais, e que essas pessoas que se utilizam muitas vezes do ser humano para ganhar dinheiro possam ser impedidas e responsabilizadas nos termos da lei, né? Conversamos com o Dr. Zé Antônio, promotor aqui na comarca, na cidade de Três Marias.